Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula escola, tá certo, gente? Aula escola. Hoje nós vamos aprender um pouquinho, né, sobre as figuras de linguagem, tá bom? Figuras de linguagem, eu vou dizer o que é, né? Mas antes eu quero que vocês peguem o livro de vocês aí, para vocês acompanharem, né, este conteúdo, tá? Na página 214, vocês vão acompanhando aí, à medida que eu vou explicando, tá certo? Pra gente fazer atividade. Então vejam só. Figuras de linguagem, o que é isso? Figuras de linguagens são alguns recursos linguísticos, né? Algumas maneiras que a gente utiliza, né? Para embelezar o discurso, deixar a linguagem mais bonita, tá certo? Então são algumas estratégias de fazer com que o discurso fique mais claro, que fique mais bonito mesmo, tá bom? Então, olha só, nós temos aí comparação e metáfora, tá bom? Vamos ver cada uma delas, certo? Eu sei que vocês já ouviram essas figuras de linguagem em algum momento, né, em algum lugar, porém, vocês não sabem que é uma figura de linguagem, mas que a partir de agora eu vou ficar sabendo, tá certo? Então, olha só, a comparação, ela vai estar comparando um elemento a outro, tá certo? Então, vejam só, ela vai comparar duas coisas que são distintas, tá? Mas vai estar utilizando os conectivos, por exemplo, de comparação, assim como, tal qual, tá bom? Então, vejamos um exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. Então, veja, são como jabuticabas. Eu estou comparando os olhos, né, com a jabuticaba. São elementos diferentes, mas que eu faço essa comparação com esse conectivo. São como, né, certo? Eu poderia colocar também, seus olhos são tão escuros quanto a jabuticaba. Então, eu estou comparando também a cor dos seus olhos com a cor da jabuticaba, tá? Então, essa figura de linguagem se chama comparação. Segunda figura de linguagem é a metáfora, tá bom? Então, a metáfora, né, como tem no livro de vocês aí, ela vai buscar comparar dois elementos, certo? Que também são diferentes, mas que eu vou deixar essa relação de semelhança a entender, vou deixar subjetiva, não vou dizer, certo? A pessoa que ouvir que vai ter que decifrar, que entender, né, que eu comparei. Por exemplo, quando eu digo assim, a vida é uma nuvem que voa. A vida é como uma nuvem que voa, né? Então, por que eu comparo a vida com a nuvem, né? Eu fiz essa comparação, essa metáfora, né? Eu usei essa metáfora aí, mas eu não disse por quê. Então, quem está ouvindo, quem vai ler, né? Que vai ter que entender da sua forma o que eu quis nessa metáfora que eu utilizei. Então, olha só, a vida, né? A vida voa rápido, passa rápido, assim como as nuvens estão aqui agora, né? Daqui a pouco vem um vento e leva. Então, eu quis fazer essa metáfora, usei essa metáfora para comparar, tá certo? Então, é diferente, comparação, eu uso conectivo tal qual, assim como, tanto quanto, tá certo? E a metáfora, eu não vou dizer o sentido, ele vai ficar ali implícito, escondido. Quem ouvir que vai ter que decifrar, tá certo? O sentido da mensagem que eu quis passar. Então, nós temos na página 215 aí a sinestésia, tá? Já a sinestésia, gente, vai estar associando uma sensação, tá? Que é o que eu sinto, a um órgão do sentido diferente, né? Quando eu pego um órgão do sentido que exerce tal função e coloco, né, na função de outro. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, com os olhos disse que não gostava mais de mim. Então, veja, eu peguei o sentido, né, ver, dizer, né, sentido dizer, e disse na minha sinestésia que eu falei com os olhos. Então, os olhos não dizem, eles veem, né? Já o que diz é a boca, então eu troquei, né, o sentido, né, de dizer, eu disse que eu falei com os olhos. Então, é uma sinestésia, por quê? O correto seria eu dizer que falou com a boca, né? Falou com a boca que não gostava mais de mim, mas eu disse eu falei com os olhos. Então, é uma sinestésia porque eu estou trocando, certo? Associando o sentido a um órgão diferente que não exerce essa função, tá certo?
Então, é a mesma coisa, né, de eu dizer outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Com os olhos me beijou, certo? Então, eu botei o beijo, que também é associado à boca, né, mais uma vez, aos olhos. Então, é uma sinestesia porque eu estou associando o sentido a um órgão diferente que não exerce aquela função. Então, eu chamo de sinestésia. Então, esse conteúdo aqui é bem simples, tá bom? Então, vocês vão pegar rapidinho aí. Isso serve para deixar a linguagem mais bonita, para embelezar os poemas, tá bom? Aí nós temos agora a hipérbole e a onomatopeia na página 216. Então, veja só, a hipérbole é uma figura de linguagem que vai demonstrar um exagero, né? Um exagero intencional. Eu quero exagerar alguma coisa, então eu utilizo a hipérbole, é um recurso, né, para intensificar, exagerar as coisas que eu quero falar, né? Exagerar um sentido de alguma palavra, de alguma expressão que eu queira, né, estar passando. Então, por exemplo, quando eu digo assim, quase morri de estudar. Então, ninguém vai morrer de estudar. Mas aí eu quero dizer que eu estudei tanto, né, que eu quase morri. Então, eu faço esse exagero aí, né? Então, nós chamamos de hipérbole porque há um exagero no que eu disse. Tá bom? É claro que ninguém vai morrer de estudar, né? Mas aí, né, quase morri de tanto sorrir. Então, ninguém morre também de sorrir. Mas aí eu quis exagerar, né? Eu utilizei isso com alguma intenção para enfatizar o tanto que eu estudei, o tanto que eu sorri. Tá? E por fim, nós temos a onomatopeia, tá certo? Que é aquela figura de linguagem que vai estar emitindo, reproduzindo os sons. Tá bom? Então, esses sons, né, que a onomatopeia vai reproduzir escrito, pode ser o som de algum pássaro, né, o som de algum animal, o som de algum objeto, o som que nós mesmos fazemos, tá bom? Então, a onomatopeia ela vai reproduzir na escrita esses sons. Por exemplo, nós temos aqui no nosso livro, né, um exemplo de atim. Então, a mulher escreveu atim. Então, eu chamo onomatopeia porque eu estou reproduzindo um som na escrita, ok? Outro exemplo também é tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, isso eu estou reproduzindo um som, né, de um relógio, talvez, um relógio daqueles, né? Então, as figuras de linguagem são essas, tá? Certo, gente? Hipérbole, onomatopeia, que a gente tá vendo aqui, né? Comparação e metáfora e sinestésia. A gente tem outras figuras de linguagens, né, que vocês vão estar vendo aí nos próximos anos de vocês, no 7º e 8º ano. Então, vocês vão conhecer outras, tá bom? Não sei, por enquanto, nós estamos aqui com essas 5, certo? Espero que vocês tenham aprendido. Façam a atividade, certo, gente? Da linguagem em foco, da página 214 a 216. Em seguida, vocês têm a atividade para vocês fazerem o exercício aí da página 217, é bem curtinho, é só uma questão, tá bom? Então, copiem no caderno de gramática, tá? Somente as respostas, copiem só as respostas no caderno de gramática, tá certo? Então, nossa aula de hoje foi essa, conteúdo bem simples aí para vocês, tá bom? Então, um beijo, até nossa próxima aula, qualquer dúvida fala comigo, tá certo? Tchauzinho!